Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 41 a 47, você vai poder acompanhar na projeção, ou então abrir a sua Bíblia, ou acessar o seu aplicativo no smartphone. E diz assim a Bíblia: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós queremos suplicar a tua misericórdia para com a nossa vida, pedir ao Senhor o perdão pelos nossos pecados e pedir, Deus, em nome de Cristo, que o Senhor, por favor, Pai, nos ajude na reflexão dessa manhã, a que compreendamos, Pai amado, o nosso papel no tempo e no espaço enquanto igreja, para que consigamos satisfazer as tuas expectativas sobre nós neste tempo. Quero colocar a vida de cada um dos teus filhinhos que aqui está em tuas mãos e pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração de cada um aqui, é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Um povo para ganhar é o tema da reflexão dessa manhã. Um povo para ganhar. E eu quero disparar e iniciar a reflexão desta manhã da seguinte maneira: você saberia dizer, assim, no ato, qual é o negócio da igreja? Qual é a veia e a razão de existência da igreja? Pois bem, queridos, parei para refletir sobre isto um pouco, neste tempo em que a gente está vivendo essa campanha de missões, e tendo também como visão ministerial da igreja o acróstico PESCA, cujo P significa proclamação, é uma das ênfases, uma das bases ministeriais da igreja, dirigida hoje pelo nosso irmão Luiz Alberto, e que trata de evangelismo, missões e também a ação social como meio, caminho, mecanismo, expediente para expansão do evangelho e para que vidas sejam alcançadas, porque o negócio da igreja são vidas. O negócio da igreja, o que justifica a existência da igreja, o que move a igreja, o que deve inflamar o coração da igreja, acredite você, são as pessoas. E por quais motivos? Eu separei alguns. O primeiro deles é porque o mundo espiritual, ele gira em torno de vidas. Jesus Cristo foi enviado por amor às pessoas, por amor às vidas. Satanás tenta trabalhar e trabalha arduamente para que essas pessoas não sejam alcançadas e vidas, em vez de serem salvas, elas se percam. Os exércitos celestiais do Senhor, a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores sobre as vidas. Os exércitos do inferno
são aqueles que se contrapõem a este para fazer com que essas vidas sejam atormentadas e elas não consigam encontrar o caminho da verdade. Então eu quero dizer que a razão principal, aquilo ao redor do que gira o pensamento e gira o mundo espiritual, é em torno de vidas. Uma coisa muito curiosa é que uma vez que isto acontece, e a gente consegue discernir o valor de uma pessoa, e a Bíblia fala que uma alma, uma vida, ela vale mais que o mundo inteiro, e que aquele que ganha uma alma, uma vida, se torna uma pessoa sábia, ou seja, sábia é esta pessoa. A gente consegue inferir daí que a gente consegue agradar a Deus quando a gente se interessa por isso, pelas pessoas. Quando o nosso coração ele começa a se alinhar com Deus no amor, no foco, no objetivo de alcançar e abençoar pessoas, vidas, gente como eu e você. O nosso coração parece que começa a se compassar com o coração de Deus, quando a gente começa a retirar o nosso coração das coisas, as coisas da lista e do topo das nossas prioridades, e a gente começa a colocar as pessoas lá, porque na lista prioritária de Deus estão as pessoas, a humanidade, todos que Ele quer alcançar. E diz a Bíblia que Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não se alegra com isso, antes Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a gente agrada a Deus quando o nosso coração se alinha nessa direção. Sendo nós igreja, a gente consegue assim cumprir a nossa missão quando a gente busca todos os mecanismos, formas, meios louváveis para que essas vidas sejam alcançadas. Ou seja, a igreja cumpre a sua missão quando a seta principal dela está apontada para pessoas. E você vai falar assim, não, mas a igreja existe por causa de Deus. Olha só, meu querido, nós somos o corpo de Cristo. Quem dirige este corpo é a mente de Cristo. Cristo é o cabeça, Ele já é Senhor desse negócio. Ele está direcionando a gente, corrigindo as nossas prioridades, para que as pessoas se tornem para nós mais do que opções ou possibilidades, se tornem prioridades. E uma coisa muito curiosa é que quando a gente compreende esse negócio e a gente busca viver isso, a gente se sente realizado quando consegue. Nos realizamos quando nós, pessoalmente, individualmente ou como igreja, conseguimos alcançar, buscar, resgatar, e usando um verbo muito próprio desse tempo gospel que a gente tem vivido, a gente consegue saquear. Soa bem, soa forte, assim, eu vou lá na autoridade e retiro. A gente sabe que isso não acontece dessa forma, mas esse verbo parece que ele mexe, Vamos saquear o inferno. A gente esquece que quem saqueia é ladrão. A gente esquece desse negócio, Mas a gente vai buscar levar graça, sabe? Ser instrumento do Santo Espírito, para que este, através do testemunho e do poder da igreja, consiga revelar o amor de Deus àquela pessoa que ainda não conhece. A gente se realiza quando alguém se rende a Jesus, tendo participação direta nossa. Amém, irmãos? A gente fica feliz com isso. Queridos, ganhar vidas é um negócio de Deus e a principal razão de ser da igreja. É um negócio de Deus. Todo o restante, ele serve como estrutura espiritual e ministerial para que este propósito final seja alcançado. Aqui cuidamos de vida, aqui restauramos vidas, aqui ensinamos vidas, aqui instruímos vidas, aqui capacitamos vidas. Para quê? Para que mais vidas sejam alcançadas. Portanto, queridos, deve ser o maior empreendimento da sua e da minha vida pessoal. Eu acredito que nada me deixará e nem te deixará mais feliz
do que ver uma vida se entregar a Jesus por seu intermédio, pelo nosso testemunho, pelo nosso convite, pela sua oração. Já aconteceu não poucas vezes de alguns irmãos chegarem para mim no final do culto, da noite em especial, e apresentarem felizes, sorridentes, alguns até comovidos, né? Alguém que eles convidaram durante a semana para estarem na celebração, né? Felizes da vida. Isso de fato realiza. O que realizará ainda mais é ver aquela pessoa rendida a Jesus. Amém? A questão é, para que alguém se renda a Jesus, às vezes é necessário que ela perceba que aquela que diz ser de Cristo já é rendida a Ele. Percebe? Para que alguém se renda a Jesus, às vezes é necessário que ela perceba antes que aquele que diz para ela que ela precisa se render e está trabalhando para que ela se renda, que esta pessoa já é do Senhor servo e o Senhor é dela Senhor. Percebe como funciona? Vamos lá. Ganhar vidas é um investimento que envolve a nossa vida como um todo. Como um todo. Envolve o nosso coração, envolve nossa mente, envolve a nossa agenda, envolve, obviamente, se envolve a nossa agenda, envolve as nossas prioridades, envolve o nosso tempo, envolve o nosso interesse, envolve a gente estar adaptando e ajustando a nossa vida para que isto aconteça. Ou seja, não são simplesmente momentos que destacamos, não são simplesmente estratégias que estabelecemos, nós precisamos encarnar isso. Encarnar. Isto por quê? Porque ganhar vidas não é uma opção, é razão da existência. Para a igreja, para os servos de Jesus, para nós, ganhar vidas, lutar por vidas, batalhar por vidas, não é uma opção. É razão da nossa existência. Nós fomos resgatados por alguém por causa disso. E para entrarmos nesse mesmo exército para isto. Ganhar vidas, alcançar pessoas, exige mais do que estratégias, do que programas. Exige paixão. O programa é frio. A estratégia é fria, ela não tem sentimento, ela não tem vida própria. Quem tem fogo, quem tem paixão, quem tem vida, quem tem calor é quem lança mão da estratégia. Ou seja, você pode montar o mecanismo que você quiser, se você não estiver apaixonadamente ali, é tempo que você vai perder, é cartucho que você vai queimar, é oportunidade que vai ser desperdiçada. Ou seja, o meu coração, o seu coração precisa arder nesse negócio. Amém, gente? Paulo, ele explica isso para a gente sobre a forma como ele encarnou isso de uma maneira muito curiosa. Em 1 Coríntios 9, 22, Paulo diz o seguinte: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Vamos repetir isso. Eu acho que tem esse slide aí, por favor, coloca para mim. 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Fiz-me tudo, vamos todos, vamos lá? Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. A única coisa que Paulo não se fez foi pecador, sabe? Ele não se fez pecado. Ele não lançou mão de estratégia pecaminosa para fazer isso. Do resto, Paulo se virou, desculpe a expressão, se virou nos 30 para poder alcançar a todos quantos ele pudesse alcançar. O que é isso? Isso é paixão, isso é fogo, isso é ardor, isso é desejo, isso é foco, isso é consciência de missão, isso é consciência de propósito de vida.
Ele estava dizendo: olha, sobre este assunto não é possível calcular preço, não é possível fazer continha, não é possível ficar mensurando e medindo se dá ou se não dá. Temos que ser aquilo que queremos fazer. É isto que demonstra que uma vida está envolvida com um negócio de Deus. A igreja primitiva, e aqui a gente vai começar a caminhar para entrar no texto, ela era tão naturalmente envolvida com esse negócio, que as vidas eram ganhas, alcançadas, acrescentadas, como diz o texto, aparentemente sem esforço. Aparentemente sem esforço. O verso 47, você vai ler comigo? Ele diz o seguinte, vamos juntos, vamos lá? Louvando a Deus, vamos juntos, vamos lá. Louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A ideia que a gente tem é que o negócio fluía com muita facilidade, principalmente por causa do louvando a Deus. A gente imagina que era um negócio assim, sabe, muito light, que era uma coisa muito tranquila, a igreja estava celebrando a Jesus, os crentes estavam louvando a Deus, Deus estava se agradando daquele negócio, e Deus começa então a fazer com que aqueles que iam sendo salvos fossem acrescentados, sem que a igreja se esforçasse. O problema é que a gente esquece aquilo que veio antes, e que resultou em Deus abençoar aquela igreja de tal forma que só no primeiro sermão quase 3.000 pessoas se converteram. No segundo sermão de Pedro, esse número chegou a 5.000. Mas vamos lá. A igreja, a meu ver, a meu juízo, ela era repleta de pessoas naturalmente apaixonadas por Cristo e, por consequência, pelos seus amigos, pelas suas famílias, pelas pessoas com as quais lidavam. E quando somos apaixonados por Cristo e pelas vidas que Ele é apaixonado, a nossa vida transpira a presença de Deus, porque Deus está em nós com este propósito. O meu coração está alinhado, Ele está apaixonado pelas pessoas, o meu coração está apaixonado pelas pessoas. Obviamente, a presença de Deus terá que ser sentida em mim. A mensagem vai revelar a presença de Deus, porque as palavras, elas não serão palavras vazias, não serão palavras usadas simplesmente pela concatenação da nossa mente, não, elas serão instruídas, inspiradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. A nossa vida, a igreja, vai transbordar da presença de Deus. Gente, e nós estamos aqui plantados nesse bairro, nessa região, e a gente precisa abrir os nossos olhos e ampliar os nossos horizontes, fazer como Jesus ensina: olha, levantai os vossos olhos e vede, os campos estão brancos para a ceifa. Você olha a ponto de se perder na vista do horizonte. Precisamos ampliar, e cada vez mais abrir, e cada vez mais abrir, e cada vez mais abrir a nossa visão, para termos de Deus todas as estratégias que precisamos, todas as oportunidades que Ele tem para nos dar. E enquanto a gente se admitir, se é que alguém a isto se admite, né, de ficar com o seu olho fincado no seu umbigo, essas coisas maravilhosas de Deus que expandem a vida da igreja, elas não acontecerão. Deus tem um povo para que alcancemos para Jesus. Mais do que qualquer estratégia, esse povo será alcançado quando vir algumas coisas. E agora eu quero entrar no texto assim, de maneira especificamente o verso 47.
apenas pontuar algumas questões para nós nessa manhã. Eles serão alcançados quando virem a alegria da nossa vida em Deus. A alegria da nossa vida em Deus, em primeiro lugar. A Bíblia vai dizer para a gente, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Por que aqueles irmãos louvavam a Deus? É bom que você reflita, que você lembre que esse registro dos versos 41 a 47, na verdade, todo o capítulo 2, ele existe para revelar o sermão de Pedro, para revelar como funcionava a primeira comunidade de fé, a primeira igreja, né, como ela funcionava, e ela é registrada, obviamente, por um levantamento de Lucas, que aponta a posteriori aquilo que acontecera anteriormente, ou seja, nada foi registrado no ato. Portanto, aqueles irmãos, quando você os olha, você percebe que quando se fala aqui louvando a Deus, ele fala de toda a comunidade. Ele não está falando exclusivamente da questão dos apóstolos ou dos primeiros 120 que estavam reunidos. Está falando de todo aquele povo que foi agregado naquele dia. Ou seja, pessoas que antes não faziam, mas que a partir da descoberta de Jesus em suas vidas passaram a fazer. A partir da abertura dos seus olhos, sabe, o descortinamento da sua mente, o desvendamento dos seus olhos, a compreensão da vida e de si mesmos, eles passaram então a perceber que eles tinham motivos demais para louvar a Deus. Por que isso acontece? Porque a vida ganha sentido real. Você lembra quando você se converteu? Lembra? E você fez algumas considerações possíveis, eu digo assim, né? Por que eu não descobri isso antes? Por que eu não fiz isso há mais tempo? Quanto tempo eu perdi da minha vida? Quanto tempo eu quebrei a cara? Ai, tanto que meu pai falou para mim, tanto que minha avó falou para mim, tanto que meu amigo falou para mim, sabe, aquele meu colega de trabalho chato ficava me enchendo a paciência, falando sobre isso. Quanto tempo eu perdi? O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo, o que essas frases estão dizendo, apontando para a gente, né? Que a gente parece que descobriu um sentido real, novo e verdadeiro para a vida, naquele momento em que aceita Jesus como Salvador, não é verdade? É ou não? Sim. A gente descobre o quanto tempo se perdeu. Por quê? Porque a gente descobre a liberdade pela verdade do Evangelho. A gente descobre que o que a gente estava preso, aquilo ao que estávamos presos, era mentira. Que a nossa vida era uma vida que estava sendo regida pela mentira. Mas a luz do Evangelho trouxe verdade para a gente. E a verdade, diz a Bíblia, ela liberta. Aleluia! Ela liberta a mim e a você. Então eu descobri a liberdade pela verdade do Evangelho. Como consequência disso, o que foi que aconteceu comigo, com você? Eu descobri a suavidade da vida pela graça. A graça vem para aliviar os meus temores. Ela vem para alimentar a minha esperança. Ela vem, sabe, para banir do meu coração o medo, porque eu sou salvo não por qualquer mérito meu, não por qualquer performance minha, eu sou salvo pela graça de Jesus, eu sou salvo pelo poder de Jesus, sabe, não é mérito meu, é mérito do Cristo, e com isso eu consigo me sentir suave, eu consigo entender o que ele quis dizer em Mateus capítulo 11, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês, porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, suave. A gente descobre a beleza de ser família de Deus, aquilo que muitos criticavam. Olha, e quantos de nós não fizemos isso? Criticar os crentes que já eram antes de nós, as igrejas que já existiam antes de nós, e quanta bobagem dos nossos lábios não foram ditas acerca de pastor, acerca de igreja, acerca de irmão, aquele pessoal, sabe, que estava lá no domingo de manhã, sabe, jogando seu futebol, fazendo lá a sua coisinha lá, não estou dizendo que tem pecado nisso não, estou dizendo que falava depois, e passava os crentes com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia na mão, indo para a igreja, e falava assim, poxa, como é que esse pessoal pode? Está aqui agora! E descobriu a beleza de ser família de Deus. Continua jogando bola, não é pecado não. Né? Continua jogando bola. Né?
está aqui agora. Descobriu a alegria de ter irmãos. Descobriu a alegria de ser feito família de Deus, povo dele, geração eleita, sacerdócio real, nação adquirida, povo santo. Glórias sejam dadas a Jesus. Descobrimos a alegria de sermos irmãos. É para louvar a Deus. É para louvar a Deus. Descobrimos a alegria de servi-lo de maneira muito específica, como que moldados por Ele. Ou seja, para cada um de nós, Deus tem pelo menos uma função específica dentro da igreja para que o sirvamos. E a gente descobre, para muitas pessoas era inútil aí fora, aqui a gente é útil para Deus. Útil para Deus. Algumas pessoas disseram sobre muitos de nós aí fora que nós éramos imprestáveis, que nós não daríamos para nada. Jesus Cristo falou assim: não, você vai me servir, vem, me segue e me serve. A gente descobre o conforto da esperança que a vida eterna traz, porque ela entrou no nosso coração. E eu já descobri que quando tudo isso aqui acabar, eu vou ser recolhido e entrarei na cidade pelas portas. Nós temos a esperança viva, forte e verdadeira da vida eterna. Amém, irmãos? Isto é para louvar a Deus. Tudo isso foi descortinando, foi sendo descortinado, aberto na mente daquela gente. E aquela gente começou a louvar a Deus por estes e por muitos outros motivos. Senta aqui, Irineu, vamos lá. Lembrar de um hino aqui. Acompanhem, vou falar qual é não, tá? Vamos lá. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. De novo, o pessoal pegou no tranco, né? Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém, gente? Louvando a Deus. Louvando a Deus. Eles começam a perceber a alegria da nossa vida em Deus. Amém? Em segundo lugar, eles começam a perceber o nosso interesse pelas pessoas. Pode ficar aí, Deus, fica à vontade. Deixa eu até botar uma aguinha aqui, porque estou marcando o tempo ali, mano. O nosso interesse pelas pessoas. O texto vai dizer para a gente: louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, e caindo na graça do povo. No texto que nós lemos na versão, diz que contavam com a simpatia de todo o povo. A igreja de Jerusalém crescia, sabe por quê, gente? Porque havia espaço para as pessoas e suas necessidades. Pastor, a gente para e senta, vai conversar com alguns discipuladores, e aí os discipuladores vão dizer assim: pastor, a gente está tendo que lidar com cada problemão. Pois é, lamento te informar, a igreja é para isso. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. É assim, está sentindo um pouco do que acontece no gabinete pastoral, filho? É isso aí. É assim. Se a gente não quiser ter trabalho para lidar com vidas, é melhor não tê-las.
E se for melhor para a gente não tê-las, é melhor deixarmos de ser igreja. Percebe? Precisa haver espaço para as pessoas com as suas necessidades. Aqueles irmãos lá e aqueles judeus de Jerusalém que estavam caindo, que estavam, com simpatia da igreja, é porque eles estavam encontrando espaço. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Vivemos um tempo em que as pessoas acreditam que as igrejas estão mais interessadas no que elas possuem do que no que elas são e vivem. Para as pessoas, até que esse estigma seja retirado, que essa imagem, esse rótulo seja removido, elas estão pensando o seguinte: eles estão interessados no meu bolso e não no meu coração. Eles estão interessados no meu bolso e não na minha luta. Eles estão interessados no meu bolso e não nos meus problemas. Eles não estão interessados na minha felicidade. Eles estão interessados naquilo que eu posso oferecer. É isso que precisa ser removido. A igreja de Jerusalém nos passa a ideia pelo fato do povo de estar simpático à igreja, o que nem sempre é um bom sinal, mas no caso de Jerusalém é um ótimo sinal e serve de lição para a gente, é que as pessoas com as suas necessidades tinham lugar dentro da igreja. Jesus mostra que devemos nos interessar pelas necessidades das pessoas e fazer alguma coisa em relação a elas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 8, vai dizer o que Jesus fazia com as pessoas. Olha só que coisa curiosa. O texto diz assim, olha, ele mandando os discípulos que ele estava enviando, dizendo o que eles deveriam fazer com as pessoas com as quais se encontrassem. Ele diz assim, olha, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Ou seja, para cada caso existe uma ação específica como manifestação de amor. O leproso precisa, o enfermo precisa ser curado. O morto precisa ser ressuscitado, precisa receber vida novamente. Os leprosos precisam ser purificados. Os endemoniados precisam ser libertos. Olha só que coisa curiosa. Estas declarações, elas não são à toa não, irmãos. Elas representam necessidades de pessoas. Isto fica ainda mais claro, mais evidente, quando a gente olha alguns encontros de Jesus. E eu separei dois. O primeiro deles, o encontro de Jesus com o leproso. Quando o leproso lá em Mateus capítulo 8, ele se lança diante de Jesus, o que ele apresenta como necessidade? Se quiseres, podes purificar-me. Qual foi a resposta de Jesus? Quero ser limpo. Quando ele se encontrou com um cego, em Marcos 10, e ele pergunta para Bartimeu o seguinte: que queres que eu te faça? O que o cego vai dizer? Mestre, eu quero ver. E Jesus Cristo diz: vai, a tua fé te salvou. E ele vê. Se queremos levar a sério o propósito da proclamação, precisamos estar dispostos a lidar com as pessoas, ajudando-as em seus problemas. Não tem como fugir. E vamos falar a verdade aqui? Olha para mim. Não foi isso que fizeram com a gente? Não foi isso que fizeram com você? Não é isso que estão fazendo com você? Volto a dizer, o ministério de discipulado da igreja está sendo um ministério de cura para a vida da igreja. Cada discipulador, e quando eu digo ministério de discipulado, eu coloco cada discipulador, com quantos discípulos estiver trabalhando, está curando vida. O coração de uma pessoa está sendo importante para ela. Não foi isso que fizeram com você? Vá e faça o mesmo.
ame as pessoas. E em último lugar, além de eles verem a alegria da nossa vida em Deus e o nosso interesse pelas pessoas, eles precisam ver a igreja como lugar de bênção. Texto bíblico. Igreja como lugar de bênção, texto bíblico. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias o Senhor acrescentava a eles aqueles que se haviam de salvar, aqueles que iam sendo salvos. Ele acrescentava à igreja. Por quê? Por que motivo? Qual a razão de Deus acrescentar àquela recém-nascida igreja as pessoas que Ele ia acrescentando? Porque a igreja é o celeiro da graça de Deus. A gente consegue ter uma visão assim mais ampla, não total, porque é inesgotável o que eu vou dizer, mas mais ampla, uma visão da multiforme graça de Deus aonde? Na igreja. Quando você olha para os irmãos. Ou seja, a igreja estava repleta de sinais da graça. Quais sinais? Agora eu vou repassar os versos anteriores com vocês. Olha só, havia arrependimento. Verso 41, leia comigo, vamos lá. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqueles que aceitaram a palavra foram batizados. Por que foram batizados? Porque aceitaram a palavra, porque se arrependeram. Versos anteriores, a partir lá do verso 37, até do início do capítulo, né, vai revelar isso para a gente. Havia arrependimento. Se há arrependimento, há presença de Deus, porque quem traz o arrependimento para a nossa vida, gera o arrependimento, não é o meu poder de convencimento, é a voz do Espírito Santo de Deus, é a iluminação do Espírito Santo de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus, é Deus na igreja. Só tem arrependimento através de Deus. É Deus agindo na igreja. Havia arrependimento. Se há arrependimento e há esse mover de conversão, as pessoas mudam, as pessoas se transformam. Elas se tornam perfeitas? Não. Continuam com as suas lutas? Sim. Mas arrependidas. Verso 42. Havia fé, edificação e devoção. Leia comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Havia fé. Eles perseveravam. Eles estavam ali insistentes, estavam ali firmes, lutando, batalhando. Tinha edificação. Eles estavam ali seguindo a doutrina dos apóstolos. As pessoas cresciam. Havia devoção. Verso 43. Havia temor e autoridade espiritual na liderança. Leia comigo o verso 43, vamos lá? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Tinha liderança, a liderança era respeitada. Tinha temor. As pessoas tinham temor de Deus, respeitavam, levavam Deus a sério e levavam as coisas de Deus a sério. Esse lugar tem que ser um lugar da bênção de Deus, gente. Verso 44. Havia comunhão e amizade. Leia comigo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinha comunhão e amizade, as pessoas eram amigas. As pessoas comungavam, tinham coisas em comum. Não havia ou não podia haver espaço
para segregação, para nada disso. Acepção de pessoas, não pode haver. Esse lugar tem que ser lugar de bênção de Deus. Verso 45, havia suprimento, altruísmo e liberalidade. Leia comigo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma ressalva, por que eles faziam isso? Porque eles criam na iminente volta de Cristo, então eles estavam completamente desapegados, por isso vendiam as suas propriedades. Do contrário, não o fariam de imediato. Mas qual era o fato? O fato era, ninguém tinha necessidade, porque essas necessidades elas eram supridas. O comportamento apostólico que você vai vendo sendo realizado, sendo registrado no livro de Atos, faz e mostra todo o movimento para angariar recursos para ajudar aqueles que eram mais necessitados. Lembra disso? Paulo falando sobre isso, aí estudamos sobre isso na segunda carta aos Coríntios. As pessoas tinham suprimento, havia altruísmo, não é egoísmo, é altruísmo, é pelo outro, e liberalidade. Esse é o lugar da bênção de Deus. E verso 46, havia unidade de espírito, alegria e simplicidade. Leia comigo, não dá para eu ler lá, gente, não. Eu tenho que ler aqui, vamos lá. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O retrato desta igreja era de uma igreja simples. Para mim, lugar da bênção de Deus. Sem arrogância, sem vaidade, sem prepotência, sem presunção. As pessoas com unidade de espírito e simplicidade. Anota o que eu vou dizer aí. Quando os crentes evidenciam entre si os sinais da graça, Deus acrescenta pessoas para que esta lhes seja repartida, porque a graça não pode ser contida, é para repartir. É para repartir. Esse povo é ganho, conquistado, quando percebe que aqui dentro nada é de ninguém, tudo é de todo mundo. Deus separou para nós, queridos, um povo para que o alcancemos. Esse é o negócio dele e ele deseja que nos envolvamos nisso de todo o coração. Então agora aqui eu vou dar algumas dicas práticas sobre como você pode fazer isso. Em primeiro lugar, seja uma pessoa solícita. Não seja uma pessoa difícil, sabe? Seja solícita, coloque-se à disposição, ofereça-se para orar pelas pessoas, para ajudar as pessoas, para abençoar a vida de alguém. Eu não sei se tem alguém que faz o contrário disso aqui, mas se tiver, corrija. Fale bem da sua igreja. Afinal de contas, é a casa espiritual onde você habita, que você tem os seus irmãos. Quando você fala mal da sua igreja, você está testemunhando de você. Você está falando mais sobre você do que sobre a sua igreja. Aprende isso. Sempre que você fala mal da sua igreja, você está revelando para a pessoa mais sobre você do que sobre a igreja. Quer um exemplo? A minha família não é perfeita, não. Mas eu não saio por aí falando os defeitos da minha família. Os defeitos da minha família eu resolvo lá, a gente resolve lá, né, amor? Os nossos problemas. Mas eu não saio por aí falando mal da minha família. Se eu sair por aí falando mal da minha família, eu estou revelando mais de quem? De mim, do que da minha própria família. Está vendo? Ele não respeita a esposa, não respeita os filhos, não, expõe. A mesma coisa acontece com a igreja. Fale bem de sua igreja. É o lugar onde você congrega, é a sua família espiritual. É a sua família espiritual. Convide pessoas para conhecê-la. Convide pessoas para as atividades das quais você faz parte na igreja. E, sobretudo, fale das suas experiências com Deus. Fale do quanto Deus foi bom para você.
e como teve misericórdia de você. E como disse Jesus, vocês receberam de graça, deem também de graça. Pode recitar isso? Vamos lá? Vocês receberam de graça, deem também de graça. Baixe sua cabeça, vamos orar. Vamos encerrar esse momento nosso. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, porque o Senhor tem um povo para que a gente ganhe. E a gente não quer ganhar, Senhor, na força do nosso braço, da nossa sabedoria. Nós queremos que as pessoas se apaixonem por aquilo que nos apaixonamos. Por isso, Pai amado, a alegria da nossa vida no Senhor é fundamental. Ajuda-nos a sempre estarmos alegres, porque o Senhor nos salvou. Pai Santo, corrija as nossas prioridades, nos ajude, Senhor, para que coloquemos as pessoas com os seus problemas e dificuldades em local de destaque. Elas precisam de ajuda, assim como nós também precisamos e continuamos precisando. E Pai, faça cada vez mais deste lugar um lugar da bênção do Senhor para todos. Nós recebemos de graça, Pai. Obrigado porque foi assim. Nos ajude a dar de graça também. Em nome de Cristo que assim oramos. Amém.